Fazer palestras para grandes aglomerações é uma dica de ouro, é um grande bizu para qualquer profissional liberal e não apenas o psicólogo que quer engrenar na carreira. Mas aí vem a pergunta, como fazer uma palestra legal? Como fazer uma palestra irresistível que realmente você consiga reter o seu público, vender o seu serviço ou o seu produto e realmente engrene na carreira? Pensando nessa problemática e olhando para a minha carreira, inclusive, e eu digo para você, eu utilizei essa estratégia para crescer na carreira. Eu venho com a aula de hoje para resolver esse problema e eu te falo, fica até o final, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te contar tintim por tintim tudo o que eu utilizei na minha carreira, assim como outras pessoas que inclusive me ensinaram a fazer palestras de qualidade. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, psicólogo, professor universitário e mais de 15 anos com experiência de mercado de trabalho. E agora na aula de hoje vou te contar tudo sobre palestras. Então, sem mais delongas, Eduardo, solte a vinheta. Nestes meus anos de assessoria e consultoria, grande parte das pessoas que me procuram pedindo esses trabalhos para crescerem na carreira, eles vêm com essa dúvida. Como fazer palestras de qualidade? Já que grande parte das estratégias que nós montamos é fazer palestras e falar para grandes aglomerações. E aí vem a pergunta, como fazer palestras de qualidade? E nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas que eu tenho certeza que se você segui-las, você vai fazer palestras de qualidade e você vai dar o pontapé ou engrenar a sua carreira de uma vez por todas. Dica 1. Definir uma problemática. Primeira coisa que você tem que fazer é definir um problema para aquele público que você vai falar. Então, você precisa entender uma demanda que aquele público tenha, um problema que ele tenha, e pensar nessa palestra como uma maneira de você resolver esse problema. Então, assim, pega o papel, anote faça um brainstorming, anote várias situações, problemas, pontos a serem destacados para esse público e pense em possíveis soluções. E aí você já vai ter uma lista de inúmeras palestras a fazer para esse público. E, inclusive, no momento que você definir esses tópicos, você já vai poder, inclusive, definir o título da palestra, que é realmente o primeiro passo para você gerar interesse no público e essas pessoas assistirem a sua palestra. Dica 2. Entenda a estrutura da palestra que você vai dar. Como assim? Estrutura física, público-alvo. Então, entender se você vai ter, qual aparelhagem você vai utilizar, se vai ser microfone, se vai ter PowerPoint, se vai ser só na garganta, quanto tempo você vai ter, quantos lugares você terá disponível, quantas pessoas vão te assistir. Então você precisa definir, por exemplo, o tempo. Já teve palestra que eu dei que eu tinha 40 minutos para falar. Então eu já sabia que eu não poderia apresentar aquela apresentação que eu tinha lá que era de 1h30. Ou eu sabia que alguns pontos que eu utilizava dentro da minha palestra para desenvolver um assunto, eu sabia que aquele ponto eu teria que ser mais sucinto. Então esses pontos todos você precisa entender para você realmente fazer uma palestra de qualidade. Então, antes de você fechar uma palestra, pergunte ao seu contratante, ou pergunte, ou estruture-se caso você esteja montando sozinho, qual é o objetivo dela, e para quem você vai falar e aonde você vai fazer. E não deixe isso para o final, porque é para esse público, e tendo isso bem determinado, que você vai definir, por exemplo, que tipo de ação você pode fazer. Se você for fazer uma palestra para 10 pessoas, você pode aplicar uma dinâmica de grupo, por exemplo, e tornar o processo mais dinâmico e vivencial, experiencial. Agora, se você vai falar para 200 pessoas, não vai caber uma dinâmica de grupo. Você, de repente, vai poder fazer questionamentos, reflexões, e abrir no final para uma grande área de perguntas. E aí sim, ter retorno e feedback dessas perguntas que você lançou durante a sua apresentação. Então não deixe isso para o final. Eu já vi muitas pessoas que fazem palestra deixando esse tópico para o final. E aí eu falo para você, se você deixar para o final, você vai ter problema. Então defina o quanto antes toda essa estrutura que envolve a sua palestra. Dica 3. Defina a estrutura da palestra propriamente dita. Se você estiver vendo esse vídeo do futuro, provavelmente vai aparecer um card aqui em cima eu explicando ponto a ponto sobre cada tópico e como montar esses tópicos. Mas basicamente uma palestra tem lá a introdução, tem as variáveis que você aborda, tem o momento da prática que você resolve o problema, tem se você vai falar de histórico ou não. Então você tem que montar ali como se fosse uma apresentação
tópico a tópico que você deseja abordar, inclusive no final para comentários. E isso é interessante porque isso vai servir como uma espécie de roteiro para a sua apresentação. A sua apresentação não será perdida e realmente você terá um caminho a seguir e você inclusive vai poder predizer quanto tempo você vai demorar. E aí, se a sua palestra tem lá 5 tópicos, você sabe que numa palestra de 1h30, você vai investir ali tantos minutos para cada tópico, mas numa palestra de meia hora, você vai ter que diminuir tantos minutos para cada tópico. Então, quando você separa por tópico e não fica simplesmente algo falado como se fosse um bate-papo, você norteia o seu observador, o seu espectador, de realmente uma história que você vem contando e vem realmente mostrando para ele uma construção de conhecimento. Assim como você, como apresentador, você consegue manusear esse conhecimento na medida da dica 2, que é em relação à estrutura que você tem para fazer a palestra. Então, defina a sua palestra por tópicos. E antes de nós irmos para a dica 4, já vai aparecer um card aqui em cima de uma aula minha explicando como você pode conseguir clientes. E, inclusive, uma dessas dicas é a palestra. Esse vídeo é especificamente falando para psicólogos, mas ele também serve para qualquer profissional liberal. É só você fazer a conversão, tirar o psicólogo e colocar a sua carreira. Tudo bem? Dica 4. Apresente algo profissional. E quando eu falo profissional, é tudo envolvendo identidade visual, a sua aparência. Então, nada de usar imagem com baixa resolução. Tenha um logo bem apresentado, tenha lá uma problemática bem visível. Então, realmente se mostre bem apresentável, não apenas a apresentação, não apenas o logo, mas a sua aparência. Então, assim, realmente coloque uma roupa bacana, chame a atenção, vá com o cabelo cortado, demonstre todo aquele teu entorno e o que você vem trazendo para as pessoas, que você se preparou para aquele evento. Eu já vi palestras assim que às vezes o comunicador nem era tão bom assim, mas ele estava levando uma coisa tão top que realmente assim, ele acabava já ganhando atenção. E da mesma maneira já vi o contrário. Pessoas muito bem comunicativas, com um conteúdo muito bom, mas a aparência ali, a maneira como aquilo vinha sendo apresentado não era algo, era uma coisa meio amadora e realmente a pessoa já acabava perdendo ponto. Porque no final das contas, a beleza põe mesa. A primeira impressão, ela conta. Então, quando você já chega, coloca lá o slide com logo legal, com uma chamada chamativa, e aí me permita o pleonasmo, você já vai ganhar pontos, já vai gerar curiosidade daquele teu público. Dica 5. Essa dica 5 é um erro que muitos palestrantes cometem. É colocar texto nas suas apresentações. Palestra é tópico. Você vai colocar lá apenas uma frase, uma palavra ou uma imagem. E essa imagem vai guiar a sua explicação. A pior coisa para uma palestra é a pessoa colocar uma porção de texto no slide e esse texto acaba competindo com ela, porque se coloque no lugar do espectador. Está lá você falando e tem um texto todo organizado explicando tudo o que você está falando. Você vai olhar para onde? Para o apresentador ou para o conteúdo do slide? E aí quando você vê uma imagem, essa imagem ela já traz uma curiosidade para você, ela te traz de repente até um aspecto emocional, porque aquilo pode se vincular a alguma outra questão qualquer do espectador e ele vai ter mais curiosidade a ouvir o que você está falando. Então, apresentações apenas tópicos, não coloque texto. Dica número 6. Utilize os jargões da área na qual você está falando. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi muito no mundo corporativo. A maneira como você fala, ela às vezes te vende melhor do que o seu próprio conhecimento. Eu já vi pessoas que não eram tão boas, e inclusive a mim, eu já consegui algumas situações na minha vida porque eu utilizei o jargão daquele determinado público, e ali eles já me viram como um igual. E aí eu trago até conceitos da psicologia. Por que a segregação, às vezes, ela é tão marcante no ser humano? Porque o ser humano ele tende a perceber de uma maneira mais marcante o diferente. E, normalmente, nesse meio de venda de serviço, você precisa se mostrar igual àquela pessoa que é do mesmo meio, do mesmo métier, do que aquela pessoa que você está querendo que contrate o seu serviço. Porque a pior coisa que tem é você utilizar um linguajar diferente que você já percebe logo que essa pessoa não é do meio. E quando o seu espectador, que possivelmente vai se tornar um cliente seu, ele pensa que você não é um especialista, acabou para você. Você não vai conseguir vender nada.
Então, entenda um pouco melhor o jargão, a forma de falar daquele público, a entonação para algumas palavras que são utilizadas, para que realmente você consiga vender o seu serviço. Eu, por exemplo, no mundo corporativo, volta e meia se utiliza termos em inglês. Gap, handover e assim por diante. Eu, particularmente, eu nem gosto disso, porque nós somos brasileiros e falamos português. Mas na minha carreira eu aprendi que eu precisava falar desse jeito para entrar em alguns grupos. Logicamente, a competência no longo prazo ela conta mais do que a forma como você fala. Mas muitas vezes a forma como você fala é o que te permite entrar num grupo ou permite você entrar na cabeça do seu futuro cliente. Então pense nisso e caso você não saiba desse seu público que você deseja participar, aprenda sobre eles. Dica número 7. Durante a sua apresentação, ao expor uma teoria, coloque algum caso prático que essa teoria serviu para você resolver aquele problema. Então, assim, no momento do planejamento da palestra, você tem que pegar alguns casos que ou você resolveu, ou foram resolvidos em algum momento e você citar com certa familiaridade. Logicamente, você não vai mentir na palestra, você vai falar casos que você resolveu só se você resolveu, mas se caso você seja um palestrante de início de carreira e você não tenha resolvido tantos problemas diferentes assim, cite casos. Comente sobre soluções, como você poderia agir, qual seria a solução para aquela situação, porque quando você cita situações práticas, as pessoas se identificam, porque situações práticas são vividas na prática. E aquelas pessoas provavelmente já viveram aquilo de alguma maneira, já que aquele teu público é um público peculiar ao tema que você está falando. Então, volta e meia, permeie exemplos práticos ao falar das teorias. As pessoas vão se identificar e cada vez mais elas vão reforçar a sua posição de credibilidade e autoridade sobre aquele tema. Dica número 8. Fale com autoridade, com energia na voz, com postura. Não se esconda. Já vi palestrante todo encolhido falando devagarzinho, pequenininho. E eu não estou falando pequenininho de tamanho não, porque eu tenho 1,69 m, eu não sou alto. Mas no momento que você está ali no palco, você está se apresentando, pense, você é a estrela. Aquelas pessoas estão ali para te ouvir. Se elas estão ali e ficaram durante a sua apresentação porque elas acreditam que de alguma maneira você pode agregar a elas conhecimento. Então, por mais que dentro de você saiba que você não é o maior especialista do mundo, ou que tem pessoas que dominem aquele tema mais do que você, saiba, aquela plateia provavelmente não tem ninguém que saiba mais do que você. E se tiver, e se ele está ali te ouvindo, das duas uma. Ou ele está te mapeando, ou ele realmente quer aprender com você. Então esqueça, não se inferiorize e fale com autoridade, fale com confiança. E acrescentando nessa dica, para que você consiga fazer isso, caso você tenha um pouco de insegurança, se prepare, estude o tema, pesquise o tema. Às vezes você não tem tanta experiência naquilo, mas quando você domina bem a teoria e você sabe de algumas consequências e disseminações daqueles casos, você apresenta já autoridade. Porque qual é a diferença de você contar um caso seu e qual é a diferença de você contar um caso de que alguma outra pessoa viveu? Logicamente não é a mesma coisa, mas você já passa mais segurança do que se você não contar caso nenhum. E quando você se prepara para aquela situação, você demonstra naturalmente mais confiança. Que um dos primeiros erros que qualquer vendedor comete, e eu não estou falando só de palestrante, mas é do vendedor de modo geral, que de modo geral o palestrante é um vendedor, é o não conhecer o seu produto, é não conhecer o seu serviço. E aí volta e meia ele é posto em saia justa e não consegue lidar com aquela situação e as pessoas olham para ele e falam, você não sabe tanto assim. Dica número 9. Ao utilizar os tópicos que eu comentei numa outra dica, utilize fonte pelo menos 24. É um outro erro que eu também vejo em muitas palestras, letras muito pequenas que não dá para enxergar. Então, assim, para não ter erro, texto normal tem que ter fonte 24 pelo menos e título do slide pelo menos 32. Para que se você realmente estiver falando para uma sala muito grande ou a projeção seja num equipamento que não tem um poder muito grande e aí a projeção acaba ficando pequena na parede,
Mesmo nesse tipo de tela, as pessoas vão conseguir enxergar. E já aconteceu comigo de eu fazer apresentações onde as pessoas não conseguiram enxergar o que eu estava apresentando, e eu falo para vocês que o resultado não foi positivo. Então não cometa esse erro. Ao criar apresentações, coloque títulos grandes e textos grandes. Textos 24, títulos pelo menos 32. E vamos agora para a nossa última dica. Abra um espaço para perguntas e é aquilo. Vai ter público que vai fazer muita pergunta, vai ter plateia que não vai fazer tanta pergunta assim. Mas tem muitas pessoas que elas não perguntam em público, mas perguntam depois quando a palestra acaba. Então não saia corrido da palestra igual cachorro magro. Fique na palestra, fique lá parado depois que encerrar, porque as pessoas elas vão te parabenizar e se você tiver uma postura convidativa, as pessoas elas vão tirar dúvidas com você. E aí entenda que fazer uma palestra, vender numa palestra, não é apenas a venda que você faz ali na hora, mas é a cativação que você faz desse público, que eles vão te procurar depois ou vão te seguir numa rede social, e aí depois você continua fazendo esse efeito de venda. Porque não necessariamente você vai conseguir canetar naquele momento. A pessoa ainda está meio receosa, ela tem que olhar as contas dela, ela ainda está te olhando meio de longe para saber se realmente você é aquela pessoa que pode resolver o problema dela e tirar o dinheiro do bolso dela. Mas no momento que você retém essa pessoa num grupo, retém a pessoa numa rede social, você vai poder vender para ela a todo momento, que a todo post que você coloca numa rede social ou num grupo de mensagens é mais uma tentativa de venda. Mas para isso acontecer, você tem que se mostrar uma pessoa amigável, você tem que dar espaço para essa pessoa falar com você. E isso só vai acontecer no final da palestra, porque no início você não criou vínculo com aquele público. Mas no final, a pessoa ela já vai estar ali um pouco meio que afeiçoada a você, logicamente se você se apresentou bem. E aí no momento que você se abre, se mostra disponível e mostra para a pessoa que você está ali realmente disponível a resolver o problema dela e não apenas levar o dinheiro dela, a tendência de que essa pessoa te procure depois para você resolver o problema dela, ela vai ser muito maior do que se você não fizer isso. Isso já aconteceu comigo. Eu lembro que um emprego que eu arrumei, inclusive de um cargo de gerência em recursos humanos, eu comecei fazendo palestras. E as pessoas, e eu lembro que eu fiz essas palestras sem ter essa dica, porque eu não sabia dessa dica. Eu vivi essa dica. E eu lembro que eu comecei a fazer palestra, inclusive, para vender um curso. Eu lembro que essa venda nem foi tão positiva assim, mas as pessoas começaram a me reconhecer como autoridade, começaram a me chamar nas empresas delas para eu resolver os problemas delas. E aí minha carreira como consultor, ela começou efetivamente. Então, se mostre solícito, se mostre disponível e aplique todas essas dicas que eu falei, que eu tenho certeza que se você fizer isso de uma maneira correta, para o público correto, eu tenho certeza que você vai conseguir se projetar na carreira, resolver o problema das pessoas e resolver o seu problema, que é começar na sua carreira. Tudo bem? E aí, curtiu essas 10 dicas? Eu quero agora saber de você o que falta para você fazer a sua palestra. Então, assim, coloca aqui nos comentários qual que você acha que, olhando para você, seria a sua maior dificuldade a fazer uma palestra, porque eu já vou responder aqui nos comentários e vou te ajudar a dar esse passo além, porque tudo na vida é praticar. Você vai fazer palestras boas, outras nem tanto, mas você precisa fazer. E se você nunca fez uma palestra na vida, você precisa começar. Porque se você não começar, você não vai gerar resultados e você vai continuar onde você está, que provavelmente não é o lugar onde você quer estar lá na frente. Tudo bem? Então, agora que eu te entreguei esse conteúdo, se você ficou até o final, agora é a hora de você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, porque toda semana eu coloco dicas de carreira, empreendedorismo, tanto para psicólogos quanto para não psicólogos, tudo bem? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau!